desqualificar o outro ou desconstruir a fé alheia. Qual a razão ou qual a necessidade disso? Seria boa vontade, boa intenção ou seria uma necessidade de autoafirmação da sua própria crença ou de suas práticas religiosas? Até onde vai o respeito? Fé e religiosidade, fé e razão. Quais são os fundamentos da fé? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Para começarmos a falar do tema, eu gostaria de esclarecer que a intenção é da busca de uma reflexão. Eu sempre costumo dizer que, apesar do nome do canal ser Visão Umbandista, nós temos aqui uma visão umbandista, uma visão construída a partir da vivência, das minhas experiências pessoais, como membro de terreiro, como adepto da religião, como membro de uma família religiosa, de uma família de terreiro e que hoje dirige uma casa. Mas jamais isso significa que a minha verdade é a verdade absoluta, porque sempre afirmo e creio nisso, que na Umbanda não existe, não foi dado a ninguém a outorga ou o poder para falar em nome da religião. Nós podemos falar da religião, podemos falar sobre a religião, mas jamais em nome dela. Diuturnamente nós vemos nas redes sociais, em grupos, em publicações, em textos, vídeos, imagens, informações relacionadas às várias questões que estão inseridas no nosso contexto religioso. Não é difícil nós vermos muitas vezes debates e discussões acaloradas na defesa daquilo que se acredita ser a verdade ou a única verdade. A Umbanda não é uma religião onde nós adotamos um livro, por exemplo, em que nele esteja contido as verdades ou os dogmas que devemos seguir. Nós sabemos que a nossa religiosidade, ela vem muito da transmissão oral e da prática diuturna de um terreiro que formam o conhecimento daquela família de terreiro, daquela família de axé. Isso, obviamente, baseado nas experiências e no conhecimento daqueles que são responsáveis pela direção daquele terreiro, daquele templo. Existem inúmeros conceitos, inúmeras verdades relacionadas às mesmas questões, mas nós precisamos compreender, é necessário que se compreenda que existe também uma variação de interpretação sobre aquilo. Muitas vezes se vê a busca de determinado conhecimento através das redes sociais, de pesquisas nas redes sociais, de fundamentos. Veja, a questão de fundamento, ela varia por N razões. A começar pela tradição a que a casa pertence. Qual é a raiz? Qual é a origem daquela casa? O porquê que as coisas são realizadas daquela forma? Outra questão é a doutrina adotada pela casa. A Umbanda é uma religião universalista. Ela não é uma religião onde há um pilar, são vários pilares que sustentam a nossa religiosidade. O certo e o errado é muito relativo. O que é certo para mim, muitas vezes pode não ser o certo para outros. O que funciona para mim pode não funcionar para outros. Por isso, a Umbanda ela tem uma beleza justamente por esse sentido universalista que ela possui. Essa forma que é de expressão da religiosidade das pessoas e que ela vai se amoldando culturalmente, regionalmente inclusive. A Umbanda que nós praticamos aqui no Sudeste, região onde eu estou localizado, ela diverge de forma de se expressar do que é praticado, por exemplo, na região sul do país, na região norte do país, na região nordeste, centro-oeste, porque ela sofre influência cultural. O Brasil é um país continental
que varia de cultura e de forma de expressão cultural em todo o seu território. É necessário que haja compreensão e o respeito às várias formas de expressão da fé. E a Umbanda é isso. A Umbanda é a bendita mãe que a todos acolhe. Justamente porque ela não tem uma prática única, ela não é engessada, ela se manifesta, se amoldando. É muito fácil, por exemplo, nós irmos na região norte e encontrarmos uma Umbanda baseada e fundamentada no toré de caboclo, a Umbanda de pena e maracá, ou nós formos na região norte, nordeste do país e encontrarmos uma Umbanda muito fundamentada que traz em si raízes da tradição também indígena, mas já sincretizada com o culto católico, que é o da Jurema Sagrada. Então vai se dizer Umbanda de Jurema, não é um Jurema Sagrada, mas também não é uma Umbanda que se conhece na região sul ou sudeste, porque ela se amoldou, ela se aculturou àquela forma de prática. Nós vamos encontrar nessa Umbanda a manifestação de mestres e mestras da Jurema Sagrada. Ou mesmo aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, Umbandas que trazem na sua formatação, na forma de se expressar, fundamentos oriundos dos cultos de nação, com forte influência do Omolocô ou das próprias macumbas cariocas. Na região sul do país, Umbandas que tem uma influência muito forte do batuque, que não é o candomblé, mas é uma religiosidade de matriz africana e que por essa proximidade com os umbandistas também vai trazer essa carga, essa fundamentação para dentro das suas raízes e as suas tradições. Assim não sendo diferente na cidade de São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, onde se tem uma aculturação e uma miscigenação cultural sem igual. Então, muitas vezes, nós vemos discursos que chegam a ser ofensivos em relação à prática do outro, porque nós não temos, ou pelo menos não queremos, muitas vezes, compreender que essa diferença não faz ou não desqualifica aquilo que nós praticamos. Não faz com que aquilo que nós praticamos deixe de ser a verdade, e nem aquilo que eles praticam deixa de ser a verdade. São verdades. E a verdade é aquela na qual eu estou inserido, você está inserido, nós estamos inseridos. Portanto, essa busca de fundamentos, buscar fundamentos nas redes sociais, parece ser, de uma certa forma, superficial. Ou pelo menos deixa transparecer que a casa a qual você pertence, ela é, de certa forma, superficial em seus fundamentos. Não na prática mediúnica, porque sessão mediúnica ou pelo menos deveria ser, tudo muito parecido, porque ali é onde a mediunidade se manifesta. Os espíritos, as entidades, elas vão se manifestar através de seus médiuns. São os espíritos trabalhando. Quando os espíritos estão trabalhando, isso vai ocorrer mais ainda, essa interação cultural, porque são espíritos oriundos de várias culturas e crenças religiosas. Dificilmente você irá encontrar na Umbanda um caboclo, ou um preto velho, ou um Exu, uma pombagira, um boiadeiro, um marinheiro, que tenha sido em vida umbandista. Normalmente eles pertenceram a outras práticas religiosas, a outras crenças religiosas, e trazem esse conhecimento, essa carga cultural dentro da sua manifestação e dentro das suas práticas magísticas, suas práticas religiosas, de cura, de consulta, de atendimento, de aconselhamento. O que vai nos diferenciar é a prática do culto, é a prática do ritual, que normalmente nas casas mais tradicionalistas isso é feito de forma reservada, é fechado, não é em sessão aberta, não é em gira. São ritos iniciáticos, são ritos obrigacionais, e obrigacionais aqui no sentido de devocional, ou obrigacional iniciático ou obrigacional devocional. Portanto, essa questão de qual é a cor da vela de determinado orixá, qual é o elemento que determinado guia ou entidade ou linha de trabalho usa, isso vai variar na sua forma, na sua essência, na sua própria exteriorização,
da religiosidade, da tradição que aquela casa pertence ou a doutrina a qual ela adotou. Essa é uma diferença que eu venho sempre chamando a atenção nos vídeos, a diferença entre frequentar um terreiro e pertencer a um terreiro. Porque quando você pertence, você será inserido a uma realidade, a uma forma de se praticar, que tem suas razões de existir, os seus próprios fundamentos, em que ela se funda. Muitas vezes vemos também essa questão do mas eu pergunto e ninguém me responde nada. É necessário às vezes que se compreenda que para que se entenda determinadas coisas é necessário que o adepto tenha compreendido outras antes. Ele ir internalizando o aprendizado religioso de terreiro, as religiões de terreiro. Elas têm uma coisa que são características. Nós aprendemos por osmose. E o que é osmose? É pela vivência, é pela prática. Não adianta, eu posso ler uma infinidade de livros, eu posso estudar e fazer quantos cursos forem. Se eu não vivenciar a minha verdade, a minha realidade, eu jamais internalizarei os valores, os princípios, a tradição à qual eu pertenço. Informação é diferente de conhecimento, porque o conhecimento ele vai se amarrando, ele vai se estruturando, ele vai fazendo ligações de pontos. Enquanto a informação é feita de uma forma muitas vezes de coxa de retalhos. É um pouco aqui, um pouco acolá, e vou construindo uma coxa de retalhos. Enquanto o conhecimento vai ligando informações. E isso leva tempo, não é do dia para a noite, e é por osmose. Tem uma frase de um babalorixá muito amigo meu, e inclusive mando aqui um abraço para ele, Marcelo Galvão, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele costuma dizer: os olhos pelos quais eu vejo Deus são os mesmos olhos por qual Deus me vê. Se eu vejo Deus numa pedra, ele me vê pela pedra. Se eu vejo Deus pelos rios, pelas cachoeiras, nas matas, é uma necessidade de compreensão e de respeito com o sagrado alheio, com a forma de expressão do sagrado alheio. Então, uma umbanda onde se veste o santo, como se diz, não está errado. A minha prática, a tradição ao qual eu pertenço, nós não temos esse costume, essa prática. Mas eu respeito aqueles onde essa tradição é seguida, porque existe uma razão de ser, o porquê disso. Não está errado. Mas isso não tem nada a ver com a Umbanda de Zélio. Mas a Umbanda de Zélio está lá na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E está lá na Tenda Espírita São Jorge, que são as únicas duas tendas ainda existentes, raízes da doutrina de Zélio. Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, a tenda fundada por ele, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e a Tenda Espírita São Jorge, oriunda da tenda dele. As duas únicas em que estão em atividade até hoje são essas duas. Você quer encontrar a Umbanda de Zélio? É nessas duas casas onde você vai encontrar a Umbanda de Zélio, intacta, praticada nos moldes do que o chefe, ou seja, chamam de chefe, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, praticava, e que deixou com eles essa tradição, essa raiz, essa doutrina a ser seguida. Cada casa oriunda de uma tradição e que vai se formando. A Umbanda ela não é una, ela é una em sua expressão máxima, mas ela é formada a partir de suas unidades, que são unidades tradicionais, que trazem suas próprias tradições. Então, para que eu compreenda e para que eu conheça os fundamentos da Umbanda, certa vez foi me perguntado: Bruno, mas quais são? Onde eu posso aprender todos os fundamentos da Umbanda? Eu falei: meu irmão, jamais você saberá e conhecerá todos os fundamentos da Umbanda, porque a Umbanda ela se divide em suas unidades tradicionais, e nos é impossível viver todas essas realidades. No meu entendimento, o que nós devemos buscar é o entendimento das práticas ritualísticas do culto da casa onde eu pertenço. Pertenço, não frequento. Inserir, internalizar, ser inserido e internalizar aquela realidade, aquela vivência, por osmose, por prática. Eu posso conhecer coisas que são fora da minha realidade? Não só posso, como devo. Isso faz parte da formação humana, da busca de conhecimento. Mas isso não significa que eu vou trazer para a minha realidade aquilo que se pratica na outra casa.
por mais bonito e complexo que possa parecer, não faz parte da minha essência, não faz parte da minha raiz, não faz parte das práticas litúrgicas religiosas da minha casa, da minha raiz. Eu vivo e vou viver da minha fé e do meu axé, do axé que eu recebo, da minha família de axé, das minhas práticas, das minhas experiências. Eu não posso viver a realidade dos outros. Nós podemos trocar experiências, trocar vivências, analisarmos várias visões, mas jamais querer impor como uma verdade absoluta aquilo que nós praticamos. Nós devemos buscar, sim, através do estudo, da literatura, uma compreensão, uma expansão de nossa própria consciência, mas não misturar isso com prática ritualística e litúrgica. Porque quando você desmerece a prática litúrgica e ritualística da tradição a qual você pertence, você está colocando em risco não só a sua experiência, mas também toda uma tradição formatada e formada em anos e anos de prática. Nunca nos esqueçamos, a Umbanda, Senhora da Luz Velada, Umbanda, a bendita mãe que a todos acolhe. Nós somos acolhidos a uma família espiritual, uma família que se materializa através dos membros da casa de axé, do terreiro, que congregamos de uma mesma fé e de uma mesma crença, praticamos ali junto e exteriorizamos a nossa fé, onde se manifesta as entidades, os nossos guias e mentores espirituais para o nosso aprendizado e para atendimento das pessoas que dos nossos terreiros se servem, que buscam ali conforto, auxílio e orientação, buscam cura do espírito. Nós também somos beneficiários disso. Respeitar as práticas alheias não é concordar com charlatanismo, com estelionatários, com pessoas de má fé que se utilizam da religiosidade ou do nome das entidades e o próprio nome da religião Umbanda para se enriquecer, para satisfazer os seus próprios egos. Assim como existem espíritos encarnados, pessoas que fazem isso, existem espíritos desencarnados, espíritos mistificadores que se fazem passar por entidades para, por uma razão ou outra, buscar algum benefício em alguma prática, para satisfação dos seus próprios egos, das suas vaidades. Portanto, o que eu gostaria, na verdade, nesse vídeo de chamar a atenção é para a nossa reflexão, para que nós aceitemos com respeito que existe diferenças em práticas litúrgicas, ritualísticas e interpretativas, inclusive, por questões de tradição, por questões de raiz, por questões práticas daquilo em que aqueles que nos antecederam, que formaram o nosso culto, a nossa prática individual de nossas casas, se alicerçaram. É uma história, é vivência, é transmissão de conhecimentos, de valores, de princípios, de formas ritualísticas, consagratórias, litúrgicas, que devem ser respeitadas, porque as casas, a força das casas, estão além da força dos guias e dos mentores espirituais. Forças das casas estão nas suas tradições, na sua raiz, naquilo que a embasa, naquilo que a fundamenta, é o alicerce das casas. São as suas práticas litúrgicas e ritualísticas. Não necessariamente nas sessões mediúnicas, como eu disse, mas sim nas suas práticas e entendimentos ritualísticos de culto, ou seja, nas suas formas litúrgicas. Usar paramento ou não usar paramento, vestir o santo, não vestir o santo, manifestação de orixá ou sem manifestação de orixá. Isso tudo faz parte e deve ser interpretado a partir do ponto de vista daquela casa, para que você possa ter uma compreensão mais ampla do porquê as coisas são daquela forma, só uma forma e um método. Você ser e estar inserido naquela realidade. O que muito provavelmente aqueles que dão valor à sua casa, às suas raízes, à sua tradição, terá tempo de viver, porque ele vive a sua realidade, ele vive a sua casa e ele é feliz e se completa por isso. Suas lacunas são preenchidas, suas dúvidas são respondidas. Espero que de alguma forma seja esse vídeo uma colaboração aos irmãos que se sentem muitas vezes ofendidos
por essas injúrias, por esses ataques que são cometidos, e também para aqueles que cometem esses ataques, que reflitam na sua própria religiosidade. Eu penso que as casas de axé, os terreiros, a primeira preocupação que nós deveríamos ter é o de nos esclarecermos, de expandirmos a nossa consciência, a nossa mente, de vivermos a nossa vida sem nos metermos ou nos intrometermos na vida dos outros. Ou seja, que nós estejamos despertos, porque quando nós estamos despertos, nós não vivemos adormecidos e tendo a necessidade de atacar e criticar a crença alheia. Quem assim age no nosso meio religioso, não vejo muita diferença daqueles que pertencem a outras denominações religiosas e nos atacam com pedras, com palavras ou com seus livros, dizendo que eles são os detentores da verdade absoluta. Nós devemos tomar muito cuidado para não nos transformarmos naquilo que nós repelimos ou que nós tanto criticamos. Se foi útil para você, você gostou da forma que foi abordado, do tema, compartilhe o vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o Visão Umbandista e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.